manhã, ela renovou a sua expectativa, porque ia ouvir exatamente a tua voz, ouvir o Senhor, o teu Espírito Santo. Eles estão cheios de expectativas, nós estamos cheios de expectativas, Senhor, de que algo novo, diferente, de tudo aquilo que nós pensamos e deu errado, aquilo que nós tratamos e não conseguimos levar a cabo, meu Deus, aquilo que imaginamos e não conseguimos realizar, agora na tua palavra, Pai, é a frequência entre nós e Deus, é o poder vindo da tua glória, é a forma que o inimigo não destrói, é o pensamento que Satanás não consegue anular. Meu Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus glorioso. Queridos, eu tive que ser urgente aqui. Deus me deu uma palavra nova daquela que era a minha expectativa. Nós que pregamos o Evangelho, estamos sempre ligados a essa novidade do Senhor. No livro de Ruth, no capítulo de número 1 de Ruth, aleluia, e o versículo de número 15. Ruth 1:15, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Ruth, capítulo de número 1 e versículo de número 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é aquilo que ainda não se revelou para o seu coração. Amém? Tem coisa nova para se revelar, irmão. Ele vai tirar essa mala antiga, né? Essa mesmice, esse giro que você tem dado sem resposta. E você não tem nada novo, é obrigado a viver o que restou. Mas o Senhor vai mudar essa manhã. Amém? A palavra diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Meu Deus, que lealdade, não? Que lealdade. Amém, queridos? Amém. Você quer que eu leia novamente ou você conseguiu pegar? Você quer que eu leia novamente? Amém. Quer que eu leia? Amém, eu vou ler. Diz assim: pelo que disse, quem está falando é Noemi agora, vou explicar assim. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, a seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e teu Deus é meu Deus. Só vou até aí, você já entendeu, né, agora? Amém? Então, uma decisão que alguém tomou num dos momentos mais difíceis da vida de outros. Essa é uma decisão que só quem toma é quem Deus está ligado a essa pessoa. Feche os seus olhos. Oremos. Aleluia. Senhor, eu te dou graças, porque podemos tocar a orla do manto da tua graça. Essa vida não seria nada se a fonte não fosse o Senhor. Esse mundo seria escuro se Deus não fosse a lâmpada principal. Não haveria paz na terra se Jesus não tivesse vindo aqui. Não haveria gosto no respirar se não fôssemos o sal da terra. Nos tornamos aquilo que o Senhor profetizou através da tua palavra nas nossas vidas. Nos enchemos daquilo que não tínhamos aqui. Nascemos, ó Pai,
simplesmente de outro ser humano, mas o Senhor nos deu uma vida além daquela que nos faz respirar, a espiritual, em nome de Jesus. Amém. Quando essa palavra nos arremete a um tempo muito antigo, esta mulher e a sua família, como não vou pregar a respeito da mudança, eu vou apenas dizer assim: esta mulher e a sua família saíram dos termos de Israel e foram para Moabe. Essa época, os termos israelenses, eles estavam enfrentando um tempo de escassez, onde não havia chuva sobre a terra e por isso o fruto da terra era negado para o trabalhador. Não tendo outra saída, o marido, o homem do lar, aquele que era o provedor, aquele que trabalhava para bem da família, ele não viu outra saída a não ser alcançar outros termos, ainda que saíssem do seu lugar, ainda que avançasse pelas suas divisas e fosse para uma terra estrangeira. Eles ouviram dizer que Moabe, no momento, era o melhor lugar para estar. Era o lugar onde a chuva ainda caía e a terra ainda dava o seu fruto. Esse povo parte para lá. Foram em direção a Moabe. Chegando na terra, eles começam a trabalhar, a lutar. E tão bom que estava naquele local, eles começaram a crescer, a prosperar. Tinha 2 filhos solteiros, acabaram casando, contraindo família. E felizes que estavam, passaram a viver ali naquela terra. Mas a palavra de Deus, ela mostra que coisas mais difíceis do que a seca, coisas mais difíceis do que a simples provisão de uma casa, os aguardava naquele local distante. Noemi, uma mulher cheia da graça de Deus, alguém que fazia bem para aqueles que residiam na sua casa, amava as suas noras que foram estrangeiras e vieram para dentro da sua família, amava os seus filhos, amava o seu esposo, ela estava disposta a lutar por aqueles que faziam parte da sua prole, mas jamais imaginou que tal situação viesse contra a vida dela. Eles foram para aquela terra em busca de ajuda, de sobrevivência, para que aquilo que os afetava, aonde eles estavam, simplesmente caísse por terra e a vida continuasse. É óbvio que eles tinham na sua alma o desejo de voltar para a sua terra assim que tudo se normalizasse. Mas uma coisa que ela não sabia é que um novo tempo estava prestes a se realizar e a se revelar aos seus olhos. Algo diferente daquilo que ela vivia, não com aqueles que ela conhecia, mas uma coisa nova. Deus estava para atingir um novo tempo. E quando Deus está para atingir um novo tempo na minha vida, na sua vida, a primeira coisa que Ele faz é cortar coisas. E obviamente que Noemi não estava pronta para aquilo. O nome soado hoje é Noemi, justamente porque é a pessoa, a única que sobreviveria da catástrofe que cairia sobre a sua casa. E eu não sei o que está acontecendo com você, ou que o inimigo lançou contra a sua casa, ou contra a sua família, mas o Senhor já me manda te dizer de antemão, antes que a mensagem seja ela pregada de conformidade, que Deus está fazendo uma coisa que você desconhece. Noemi está em Moab. O seu marido conseguiu conquistar aquilo que ele previa. Seus filhos estavam felizes, casaram, tinham esposa. Parecia que a família que eles conheciam já não lhes faltava mais nada. Mas o Senhor manda dizer que você nunca pode ser completo sem aquilo que só Deus pode fazer. Se você está sentindo um vazio na sua vida, se a sua família não está como você planejou, se o seu casamento ele está vivendo dias de dúvidas, de separações incômodas, de coisas que roubaram as suas convicções, o Senhor é o único que pode fazer a causa dar certo naquilo que você planejou. Quem planejou ir para Moab? Foi o Senhor. A Bíblia diz que Deus enviou um profeta na casa de Noemi e disse: olha, vá para Moab. Não.
Essa decisão foram deles. As decisões que terminam em consequência nas nossas vidas, somos nós que tomamos. E tomamos naquele momento de incerteza. Noemi não tinha certeza se a vida dela ia dar certo. Em Israel, o marido não sabia, os filhos não sabiam. Eles olharam apenas para o fracasso da situação. Eles olharam apenas para a falta. Eles olharam apenas para a seca. Menosprezaram a terra que um dia semearam. Fecharam os olhos para aquilo que Deus podia fazer e foram embora. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: como é que está a terra que você semeia? Talvez ela não está te dando o fruto que você estava acostumado a colher nela. O tempo passou, a terra envelheceu, a chuva já não cai tão abundante sobre ela. Mas por que será que isso acontece? Será que são os anos que roubaram de nós aquilo que tem a maior importância para as nossas vidas? Não! Quando a terra exige um maior cuidado, um cultivo diferente, nós temos que ir em busca de um aprendizado além daquele que nós já temos. Orar mais seria a melhor saída para que a chuva viesse no tempo oportuno. Será que Deus ouviria a família de Noemi em oração, dizendo: Senhor, nós não queremos sair dessa terra. Sabemos que está difícil e a dificuldade está dando outros planos para nós. A dificuldade está criando outros caminhos para nós e sabemos que não é isso que Deus quer. Sabemos que Deus pode mudar e preservar aquilo que Ele um dia nos confiou. E quando Noemi estava na esfera maior da sua felicidade, ela começa a colher luto na sua vida. Morre o marido, mas ela ainda se consolava com os filhos. Mas o Senhor queria mais, para fazer aquilo que só Ele podia fazer. Deus não quer escora na sua vida. Ele quer ficar só Ele diante de você. É porque é com Ele que você vai falar. Não é com terceiros, nem com segundos. Não. É com Ele. Você ainda não chegou. E se você não chegou, tem alguém atrapalhando entre você e Ele vai tirar. Aí então Ele tira o filho mais velho. E aí Noemi ainda tem um para escorar. Aí Ele tira o filho mais novo. Noemi não tem mais ninguém. A primeira nora chega e diz assim: Noemi, eu estou indo embora. Se você tivesse um filho, se você tivesse grávida, conforme a lei diz, eu esperaria. Mas você não tem mais nada que me interessa. Eu vou embora. Aí ela olha para outra nora. Ela chama-se Ruth. Guarda bem esse nome. E ela diz assim: faça como fez a sua concunhada, embora. Ela olhou para Noemi. Queridos, ela era estrangeira. Ela era moabita. Não, diga para o seu irmão, eu quero que grave, diga, ela era moabita. Diga de novo. Queridos, não é fácil ser fiel para aquilo que não nos oferece futuro. O que Ruth veria em Noemi? Viúva, sem marido, sem filho, sem esperança, sem futuro. Ela disse: Ruth, eu vou voltar para a minha terra, eu vou morrer lá. Ruth olha para ela e diz assim: eu vou com você. E não adianta você insistir para mim ficar. Mas o que você quer comigo, menina? Você é jovem. Você pode contrair novas núpcias. Você tem futuro. Eu sou uma velha, cansada, cheia de luto, desesperada, triste, amargurada. Eu sou a pior companhia no momento. É porque Deus zerou você. Ele vai te reconstruir. Você vai ser uma linda e bela companhia. Espera aí. Olhar para aquilo que não nos oferece mais nada de bom. Talvez você está olhando para uma coisa da sua vida e você não vê mais nada ali que vale a pena o esforço. Mas o Senhor me manda te dizer: você está enganado. Você está olhando para você, está olhando para a pessoa, está olhando para coisas, mas esqueceu de Deus.
Você esqueceu. Noemi ficou viúva de marido, viúva de filho, mas não ficou viúva de Deus. Olha aqui para mim. Você pode ter ficado viúvo de casa, viúvo de trabalho, viúvo de qualquer coisa que você queira, mas não ficou viúvo de Deus. A morte não pode levar, o problema não pode tragar, a situação não pode fazê-lo desistir de você. Eu imagino que Ruth dorme na primeira noite e diz assim: o que essa menina quer comigo? Uma velha amargurada, cheia de dor. Eu não tenho nada para oferecer. Deus sabe. Deus não quer que você ofereça algo. Está na hora de você receber. Agora mudou a perspectiva. A perspectiva não é você olhando do seu ponto de vista. É quem enxerga tudo olhando para você que não consegue ver nada. Deus está querendo fazer o que você não pode. Por que Ruth seguiria Noemi? Por que você ainda tem que insistir com algo que não te representa mais nada? Por que você tem que seguir aquilo que para você já deu, você já cansou, você já está vazio daquilo, não te promete mais nada? Então por quê? O Senhor te diz: porque eu mandei você ir. Porque eu mandei você ficar. Porque eu mandei você acreditar. Diga para o seu irmão: você tem que acreditar. Diga: você tem que acreditar. Você não está vendo, não está sentindo, não está percebendo, você não consegue enxergar nada. Os teus sentidos, como o ser humano diz, ele não te aprova em instância nenhuma. Mas o Senhor te diz: não insista em sair. Você sabe quem estava falando na boca de Noemi? Era Deus. Ele falava assim: não insista comigo. Não me mande embora. Porque se eu for, aí sim, você morre. Você sabe por que você ainda não acabou tudo? Sabe por que você ainda não caiu? Sabe por que as coisas não pioraram para você? É porque Deus não foi embora. E ainda que você mande, Ele não vai. Porque você não sabe quem é Ele, mas Ele sabe quem é você. Alguém aqui já viu o escritório de Deus? Conta para mim como é que é lá dentro. Alguém já viu o quarto de Deus, né? Né, Julinha? Se tem cama lá, tem cama no quarto de Deus? Será que Deus dorme? Alguém conhece a casa de Deus? Fala para mim como é ela. Diga quais são as mobílias que tem lá. Você não sabe. Então, quando você não sabe, diga para o seu irmão: você não faz. Estava tudo ruim na vida de Noemi, mas podia piorar. Está ruim na sua vida? Pode piorar. É só Deus ir embora. Mas Deus, como diz os mais velhos, Deus tem juízo. Não, Deus tem juízo. O ser humano, quando perde a razão, o que ele perde é o juízo. Ele fica sem juízo, 70 anos sem juízo, 90 anos sem juízo. A minha sogra tem 100 anos, podia perder o juízo. Você entende? Mas Deus não perde o juízo. Deus te mantém firme. Você sabe por quê, irmão? Porque todo filho sem juízo tem que ter um pai ajuizado. Deus tem juízo. Ele sabe lidar com as coisas que você não sabe. Lá vai Noemi e Ruth atrás. Eu imagino que Noemi na frente dizia assim: ela vai desistir no primeiro quilômetro. E eu penso que Ruth dizia assim: se ela soubesse o que me move. A resposta foi dada para aquela mulher e ela não queria entender. Ela falou: escuta, você quer que eu volte para Moabe? Então deixa eu falar para você em letras maiores e garrafais. Você não está entendendo. Teu povo é meu povo. O que Ruth está falando? Não vou olhar para trás. Saudade nenhuma me fará voltar. Por que Ruth largaria sua família, seu povo? Por que ela largaria a sua nação, o seu dialeto de fala? Por que ela largaria? Você vai saber já, cara. E por que ela se uniria a Noemi? Os planos de Deus, eles ficam mais vivos no dia que nossos planos não servem para nada. Qual que é o seu plano? Você tem plano para essa situação da sua vida? Apresente para mim.
Para mim, dar um perdão, apresente para Deus. Vamos ver se o seu plano funciona. Ó Senhor, eu fiz um plano assim. Eu não gosto mais de fulano, eu vou embora. Nossa, que plano furado que você tem. Esse plano seu é o pior plano que pode acontecer. E aí você vai para onde? Para onde você vai? O que você espera do lugar que você vai chegar? Como que vai ser a sua vida? Como que vai ser o seu pensar, o seu sonhar, o seu viver? O que você espera? Deus, ele sabe de tudo isso. Noemi está focada nela. O que Ruth quer com uma velha como eu? E Deus pensava assim, por que Noemi não fica quieta, não sabe viajar em silêncio? Vai andando. Diga para o seu irmão, só anda. Diga, tira o olho da situação. Diga, para de buscar a resposta, não tem pergunta. Porque Ruth não falava mais nada. Era só Noemi falando sozinha. Acho que ela pensava, tadinho, ainda bem que eu estou junto. Está falando sozinha já. Nós temos uma moça lá em casa que fala sozinha. Tem hora que eu tenho medo. Fala, Senhor, o que é isso aí? É de guerra ou de paz? Você entende? E Deus lá no céu, alguém pergunta assim para o Senhor, o que o Senhor tem com uma estrangeira? Por que Noemi está indo para Israel? As perguntas são tantas. Deus sabe que suas perguntas são tantas. Você sabe como que Deus responde sua pergunta? Não é com uma resposta. Ele responde com ação. Ele deixa você mudo. Ele deixa você sem ar. Ele deixa você perplexo. E é isso que Deus vai fazer agora na sua vida. Depois que você ouvir essa palavra, você vai ficar passado, perplexo, sem chão. Você vai ficar assim, meu Deus. Você vai ficar falando, olha, olha, e alguém fala assim, o que é isso? Você está falando há 3 dias, olha, o que é isso? É porque você não tem argumento para as grandiosidades que Deus faz na vida de alguém. Era como se Deus dissesse assim para o anjo, você sabe quem é Noemi? Você sabe quem é Noemi? Sei, Senhor. Noemi é fulana de tal, descendente de tal, é da tribo tal. E essa aqui? Ruth, você sabe quem é? Não, Senhor. Então, eu sei. Deus sabe quem é você. Ele conhece você de dentro para fora. Ele sabe seus defeitos e seus feitos. Ele conhece os seus dilemas pessoais e aqueles que você divide com quem você quer. Ele conhece o choro interno e o externo. Ele conhece tudo. Você pensa mesmo que aquela moça estava indo lá para aquele país, para aquele lugar, para aquela cidade, exatamente por ser o quê? A dama de companhia de Noemi? Não. Quem te disse que os planos de Deus são simples e pequenos? Você vê ali, Deus me deu essa caixa de som. Te deu? Deu. Que legal. O meu irmão lá, ele deu um caminhão. Você começa a duvidar da caixa de som. Você não sabe por que você tem ela. Você sabe por que Deus te deu isso? Você não sabe. Você tem que entender primeiro, aos olhos de Noemi, Ruth estava perdendo tempo. Porque o Senhor me manda dizer que tem pessoas aqui que estão falando que estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo com isso. O tempo que você diz que está perdendo não é seu, ele é de Deus. Se você não tem nada para fazer agora, fique onde você está. Se você não tem o que dizer agora, fique mudo por uns dias. Se você não sabe para onde olhar, olha para a parede. Faça isso. Mas não tome decisões que não venham de Deus. Deus não tinha nada com a outra nora de Noemi, então ela não teve problema nenhum de tomar uma decisão e voltar para a sua terra, para os seus deuses, para a sua família. Ela voltou simplesmente e a história dela acaba ali. Agora olha para mim. Olha para o seu irmão e diga assim, e a sua história, já acabou? O que você tem que entender é como se a nora de Noemi, a que ficou em Moabe, é como se ela tivesse morrido, porque nunca mais elas se veriam novamente. Porque Deus não tinha plano com ela. Mas Ele tem com você. O plano de Deus é com você. Não fica olhando para quem foi, ou para quem sumiu, para quem desapareceu. Esqueça. O plano de Deus é com você. Deus tem plano com você.
Para Noemi, ela tem uma dama de companhia. Para Deus, ela tem a mulher mais importante da história. Você sabe quem é Ruth? A lealdade de Ruth atraiu o favor de Deus. E que favor? Ser leal. Sua lealdade vai atrair o favor de Deus. Mas ser leal no dia maravilhoso é bom, né? Uma mesa cheia de queijos e geleia. Ser leal é maravilhoso. Agora, ser leal no problema que você está é difícil. Por que Noemi, por que Ruth seria leal a uma viúva sem filho e sem marido? Por quê? Porque o Espírito Santo incendiava o coração dela, dizendo: você vai junto com ela. Fica junto com ela. Não se divide, não. Mas, Senhor, não tem nada mais para me oferecer. Tem sim. Você que pensa. Quem é de Deus nunca está de mãos completamente vazia. Se você não tiver nada na mão hoje, aos teus olhos você não tem. Mas eu quero surpreender você dizendo que você ainda tem. Você tem. Você tem. Quem é de Deus nunca está 100% vazio. Quando Ruth chega na terra de Noemi, tudo para ela é estranho. O tipo de fala, o tipo de coisa, e Noemi continua de luto. Até aquele momento, Ruth tem um sobressalto. Ela fala: bom, eu estou aqui para ajudar. Noemi não vai tomar a decisão de sair. Nós não vamos passar fome. Então ela chegou e disse assim: Noemi, eu vou sair, eu vou respigar, eu vou lá ver se alguém aceita. Porque no passado, querido, como controlava a economia de um país? O mais rico pagava o funcionário que colhia com a coisa. Atrás vinham as mulheres amarrando os feixes de quem cortava. Mais atrás, no terceiro grau, a semente que caía, ninguém podia colher. Ela era das viúvas, dos órfãos e dos mais pobres. Se você não sabia, a Europa, até há tempos atrás, aí bem tempos, né? Mas estamos falando 100 anos atrás, ela ainda fazia esse tipo de coisa. Que migrou para lá. Escute. Você já imaginou Ruth lá, catando aqui? Aquilo que... Aí começa o processo de Deus. Faz o que você está fazendo. Você não está vendo futuro nisso. Você trabalha muito, colhe pouco, escuta o que Deus reservou para você. Eu quero que você escuta isso com o coração e a alma e a mente aflorada. De repente ela sai de uma roça e cai em outra, porque ela achou que era a mesma roça. Ela sai de uma fazenda e entra na outra, nem percebe. Mas esse nem percebe dela, esse tempo foi de Deus. O Senhor apagou ela aqui e fez ela surgir ali. É isso que Deus vai fazer com você. Você vai deixar esse tempo ruim para trás sem perceber, sem sentir. Vai apagar aqui e vai brilhar ali. Você vai ver que vai ser glorioso demais. E o dono da fazenda que ela entra nem estava na hora, estava viajando. Aí ele chega no meio do dia, ele passa os olhos na roça, né? Antes de ir para a grande casa, ele está olhando para os funcionários e vê alguém diferente. Olha para mim. Só Deus vai te ver. Só Deus está te vendo. Quem mais se importaria com alguém que está na terceira fileira? No mais baixo escalão de uma sociedade. Quem mais está olhando? Deus. Deus está olhando. E aí ele olha. Esse homem tem um nome, né? Boaz, ele está olhando, eu não quero citar nome, quero citar só a mensagem. Ele está olhando, está vendo lá aquela moça, ela se distinguiu dos demais, ela era diferente. Ele disse assim: quem é aquela estranha lá? E alguém disse assim: aquela moça apareceu aí. Ela foi colocada, eu sei lá como é que ela pegou aí. Se dá a conhecer. Ele chama ela, dá a ela os mesmos direitos das mulheres que amarravam os feixes, chama ela para participar de um almoço, né, irmão, de castanhas e mel, e pão assado em forno de pedra, e cachos de uva, que delícia. E chama os trabalhadores e diz assim:
escuta, eu vou dar uma ordem. Quem está falando isso é o dono do campo, onde você semeia. O dono do campo vai dar uma ordem a teu respeito. Você está preparado para receber? Levanta a mão dele. O dono do campo vai dar uma ordem, sabe como? Vai dizer assim para os ceifeiros: deixa cair bastante. Deixa cachos para trás para ela. Deixa. Bendito seja o nome do Senhor. Para quem não tinha nada, para quem não vislumbrava nada, para quem não tinha futuro, para quem não esperava nada da vida, para quem só tinha lealdade. De repente está sendo condecorado. Fica de pé para você ouvir essa que eu já vou terminar. Eu só entrego o recado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Estrangeiros não se casavam com estrangeiros naquele tempo. Mas Ruth endossava. Noemi endossava que Ruth não era mais estrangeira. Você não é mais um desconhecido. Você faz parte do grupo seleto que Deus escolheu na terra. Sobre você, Deus não chamou você por sangue, por sobrenome, mas você é uma escolha de Deus. Se você tinha dúvida disso, o Senhor quer que você se lembre disso daqui 30 anos, daqui 40 anos, enquanto você viver. Deus não te escolheu por sobrenome, que conferia a você alguma família tradicional de judeu. Não! Ele não escolheu você por sangue, não! Ele escolheu, você é escolha de Deus. Você vai sentar numa mesa que não tem o teu nome, ele será escrito depois que Deus colocar você lá. Os que estão lá terão que reconhecer você. Quem era Ruth? Passou a fazer parte da maior história da Bíblia. Ela estava filiada à história do próprio Cristo. Meu Deus do céu. Deus te chamou para coisa grande, para coisa maior. Deus te chamou para coisas extraordinárias. E você deve aguardar o tempo de Deus. Você deve aguardar o tempo do Senhor. Você não pode se desesperar. Você não pode entrar em pânico. Você não pode dar branco na tua mente. Você não pode achar que Deus te esqueceu, porque os dias são maus, porque você é o terceiro de uma colheita, porque você é o terceiro da fila. Não para Deus. Você precisa entender o que Ele quer com você. Você é escolhido de Deus. Pode sentar. Eu vou chamar aqui pessoas que Deus escolheu. E você não pode se render. Você não pode se curvar. Você não pode se entregar. Você não pode simplesmente se desiludir com a situação. Porque Deus te escolheu. Eu só prego aqui o que Deus manda, irmão. Eu não passei uma semana fazendo um sermão. Eu nem sei o que é isso. Eu aprendi a fazer sermão na escola. Mas ele só serviu para uma coisa para mim. Eu pretendo escrever um livro, eu tenho um monte de rascunho, sabe, que eu escondo, eu tenho vergonha. Quem sou eu para escrever um livro, né? Mas eu quero escrever. Quero sim. Mas eu quero pregar o que Deus manda, porque o que Deus manda fala para você. O que Deus manda flui para você e não para mim. O que Deus manda não fala nada sobre mim, fala tudo sobre Ele e com você. Sou apenas um mensageiro. Deus escolheu você, Thalita, vem aqui. Nós temos uma foice aqui. Glória a Deus. Deus escolheu você, querido. Deus escolheu você, Guilherme. Respigar em terras alheias é difícil, né? Esperar que alguém
ceifador que estiver na sua frente for maldoso, falar, não fui com a cara dele, com a cara dela, eu vou deixar uma semente a cada quilômetro, para ele cansar, para ela cansar. Você não vai cansar. Sabe por quê? Porque quando você disser, Deus, eu não aguento mais, e você sentar, você vai sentar no colo de Deus. Quando você debruçar para frente, vai ser no ombro dele. Porque foi ele que te chamou. Quando ele chama, é ele que faz tudo. Deus te escolheu, Valéria. Deus escolheu você, Cleber. Escolheu você, Serginho. Deus escolheu o Pablo. Deus escolheu o Vinícius lá atrás. Deus escolheu você, Vinícius. Vem cá. Deus escolheu você, filho, que está com essa linda criança no colo.